Então vamos lá, pessoal. 24 de agosto, né? Segunda parte da aula sobre o lançamento tributário. Então, eu queria saber de vocês se vocês entenderam o conceito de lançamento tributário que está no Código Tributário Nacional. Então está aqui na tela para vocês. O Código Tributário Nacional ele vai dizer o seguinte: quando a motivação do lançamento for da autoridade administrativa e ela produzir o fato jurídico tributário e ela prescrever a obrigação tributária, nós estamos diante do lançamento de ofício. Agora, se a motivação partir do contribuinte e o contribuinte apresentar o fato jurídico tributário, produzir o fato jurídico tributário, apresentar ele para a autoridade administrativa e a autoridade administrativa prescrever a obrigação, aí é lançamento por declaração. Agora, quando tudo for feito pelo contribuinte, aí é o que nós chamamos de lançamento por homologação. Só que, como foi visto aí, né, não tem como a autoridade administrativa lançar por homologação. Na verdade, não existe lançamento por homologação. Os tributos, onde o dever de constituir o crédito for do contribuinte, eles são chamados de tributos sujeitos a lançamento por homologação. Mas não tem como lançar por homologação, porque se o contribuinte não lançar ou lançar de forma equivocada, a autoridade administrativa vai lançar por ofício a diferença. Entenderam? Sim ou não? Tá. Então, presta atenção. Quando o código foi feito, em 1966, tá? Como é que você declarava o imposto de renda? Você ia na banca de jornal, pegava, comprava aquele modelo de declaração, que tinha de várias cores, cinzenta, era verde, quer dizer, você comprava um modelo de declaração, você preenchia a caneta à mão ou batido na máquina, ok? Você mesmo calculava o valor do seu imposto devido a partir das informações que você estava prestando. Estamos entendendo? Então, por isso que o código fala, ó, o contribuinte produz o fato tributário e o contribuinte prescreve a obrigação. Ele mesmo calcula. Então, antigamente, quando eu comprava, né, o modelo na banca de jornal, de declaração de imposto de renda, eu ia lá e informava através de bater na caneta, na máquina de escrever, né? Eu informava para o fisco o fato jurídico tributário, eu calculava o imposto e eu ia lá na Receita Federal, entregava a minha declaração e ele batia um carimbo de recebido. O auditor da Receita Federal, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que analisar a minha declaração, inclusive, gente, a letra tinha que ser legível, tá? Se fizesse uma declaração com letra de prova, de muita prova aí, não era nem aceito, tá? Porque tem que ser letra de forma, e muitas vezes tem que bater a máquina para evitar esse problema. O auditor tinha que pegar aquele papel, a declaração, e tinha que analisar aquela declaração. Ele mesmo tinha que recalcular o cálculo feito pelo contribuinte, percebe? Entenderam? Aí eu pergunto, como é que se declara imposto de renda hoje? Você pega um programa de computador fornecido pelo sujeito ativo, pela Receita Federal, tudo bem? Então, olha só, perderam a tela aí, né? Então, como é que se declara imposto de renda hoje, gente? Você baixa um programa fornecido pela Secretaria da Receita Federal no seu computador, você alimenta esse programa com os seus dados e o programa diz o quanto você vai ter que pagar. Inclusive, o programinha ele é tão bonzinho que ele fala, se você fizer a declaração assim, de forma simplificada, você paga tanto. Se você fizer a declaração assim, de forma completa, você paga Y, percebe? O próprio programa, ele já diz o quanto você vai ter que pagar, ele já calcula o seu imposto. Aí eu pergunto para você, aí você vai lá e transmite os dados pela Receita Federal através da internet. Aí eu pergunto para você, gente, isso não parece lançamento por declaração? Parece, né? Então, olha só, hoje no Brasil,
quando você tem lançamento por homologação, tá? A grande maioria dos lançamentos por homologação hoje, o contribuinte faz através de um programa fornecido pelo sujeito ativo, que calcula o valor do imposto para você e você apenas alimenta o programa. Então, isso se aproxima muito do lançamento por declaração, tá? Mas não é lançamento por declaração. Parece mesmo, professor. Parece muito mesmo. Mas não é. Denorex. Parece, mas não é. Ok? Parece, mas não é. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque quando vocês vão lá, o ICMS, que eu falei para vocês, ICMS, quem calculava o ICMS na loja do meu pai era minha mãe. Minha mãe sentava lá na mesa, lá com os mapas dela, lá, com um monte de nota, ela fazia as contas lá com a maquininha, e ela informava. Se o fiscal do ICMS não acreditasse nela, ele que pegasse a documentação e revisasse tudo. Hoje, como é que você declara o ICMS? Tudo através do programa. Quem calcula o valor do imposto é o programa. Percebe? ITCMD. O ITCMD, gente, eu acho que tem uma pegadinha ali que aí eu digo de novo por que o código tem que ser reformulado. Alguém aqui já fez declaração de ITCMD? É um programa no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Quando você alimenta o programa, ele não diz para você quanto que você vai pagar de imposto. Ele não fala. Só depois que você envia os dados que ele te diz. E ele fala, ó, a partir do momento que você enviou os dados, está constituído o crédito. Se você não pagar, eu vou inscrever você em dívida ativa e vou executar. Entenderam? Uma sacanagem isso aí, né? Eu acho. Eu acho que devia ter uma lei dizendo que não pode ser assim. Hoje, nós precisamos de uma legislação, de uma norma geral em matéria de direito tributário que discipline esses programas de computador. Percebe? Porque senão fica cada um fazendo do seu jeito. E, pô, como é que eu faço lá? Eu presto as informações, eu não sei quanto que eu vou pagar de imposto. Só depois que eu envio que eu descubro. Percebe? Então, eu acho que não pode ser assim. Mas, no caso do TCMD, é assim que funciona. Tá? Hoje. Então, presta atenção. Para complicar um pouquinho mais, né? Os tributos sujeitos a lançamento e homologação, muitas vezes, hoje, né, o contribuinte faz tudo, mas ele faz tudo utilizando-se de uma ferramenta eletrônica fornecida pelo sujeito ativo. Então, na verdade, o contribuinte hoje ele apenas alimenta o programa, quem solta a obrigação é o programa, tá ok? Gente, teve um cliente meu que ele queria fazer um parcelamento na Receita Federal do Brasil, tá? E o programa da Receita Federal do Brasil, ele negou o parcelamento para ele por uma outra razão lá que não veio ao caso agora. Aí eu entrei com mandado de segurança dizendo que ele tinha o direito a parcelar, tá? E eu consegui uma liminar. Na hora que o secretário da Receita Federal recebeu a liminar do juiz, ele me chamou lá e falou: "Ó, Murad, nós vamos cumprir a liminar do juiz, só que tem um problema. Eu não sei como cumprir esse liminar do juiz, porque eu tenho que mexer no programa. Olha que louco. O programa não permitia. Aí ele teve que chamar um técnico lá de São Paulo, para o técnico de São Paulo ir lá e permitir que ele fizesse parcelamento. Sabe o que o técnico fez? Porque era assim, ele não podia parcelar, porque ele já tinha feito o parcelamento anterior e rescindido o parcelamento, entendeu? O técnico apagou o parcelamento anterior que ele tinha feito. Olha que loucura. Para permitir que ele parcelasse. Então, muitas vezes hoje, nós encontramos empecilhos de ordem técnica, porque hoje a tributação nesse país ela é feita todinha através de programas de computadores. E se você quiser fazer alguma coisa diferente do que está no programa, você não consegue. E ó, você não consegue enquanto contribuinte e você não consegue enquanto autoridade administrativa, hein? Olha que loucura, hein? A própria autoridade administrativa, muitas vezes, tem dificuldades em, em alterar algo que está determinado pelo programa. Tudo bem? Dúvidas? Beleza.
Ah, vamos lá. Gente, como que eu qualifiquei lançamento tributário para vocês? Como que foi a definição de lançamento que eu passei para você, Priscila? Oi, Olha lá no professor. caderno. Vou passar para você a definição de lançamento. De lançamento foi quando o agente administrativo ele dá fé e aí lança o fato gerador. E a partir desse momento, não está nem olhando no caderno, porque está lá bem lá atrásão. E a partir desse momento, então, passa a existir a obrigação para o contribuinte. Quem que ajuda a Priscila? Eu estou falando aqui sem olhar, porque É. eu anotei muita coisa, professor, para eu achar agora que estou até procurando, mas eu estou falando Quem que ajuda a por Priscila? entendimento, assim. Lançamento tributário, você quer saber? É, É o ato administrativo produzido pela autoridade administrativa competente. perfeito. Então, olha só. Eu qualifiquei lançamento tributário para vocês como um ato administrativo, certo? Vamos dar uma olhada no código? Certo. Olha o código aqui, ó. Vocês nem repararam nisso, né? Ó, artigo 142. Lançamento. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da pena cabível. Então, olha, o Código Tributário Nacional está qualificando o lançamento como um procedimento administrativo. E eu disse para vocês que eu entendo o lançamento como um ato administrativo. Qual a diferença? Gente, o que é um procedimento administrativo? Procedimento é um conjunto de atos. Procedimento é um conjunto de atos. Beleza. Então, aqui está falando que o procedimento administrativo é um conjunto de atos que tende a verificar a ocorrência do fato gerador, percebe? Isso, para mim, é procedimento administrativo de fiscalização. Você quer ver uma coisa? Ó, vamos supor, Deus me livre, guarde a Patrícia, aquela declaração de imposto de renda que ela falou que ela faz, chega um dia, ela cai na malha fina e é aberto. Quando cai na malha fina, o que faz? Você é notificado, não é isso? É aquilo que eu falei, você é notificado e, dependendo do caso, abre-se a possibilidade de você corrigir, tudo bem? Só que percebam, quando você é notificado, tem início um procedimento administrativo, não tem? Tem início um procedimento administrativo de fiscalização. Toda vez, ó, presta atenção, toda vez que a autoridade administrativa quiser lançar de ofício, é muito difícil, gente, ela sair lançando de ofício de cara. O que é o normal? O normal é o fiscal abrir um procedimento de fiscalização. Então, esse procedimento de fiscalização, que a Sara deve ter visto lá no escritório que ela trabalhava, né? Aquela empresa tal está sob fiscalização. Empresa tal está sob fiscalização. O que é isso? É porque o fiscal abriu um procedimento administrativo para verificar se os atos, se os créditos tributários constituídos pela empresa foram corretos ou não. Esse é um procedimento de fiscalização, percebe? Primeiro, se faz um procedimento de fiscalização. Se nesse procedimento de fiscalização o fiscal concluir que o contribuinte deixou de recolher algum tributo, deixou de constituir o crédito referente a algum fato gerador, aí, no final do procedimento, ele vai lá e lança a diferença. Entenderam? Então, vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro, tá?
Tem uma cliente minha, que é uma empresa, que ela recebeu uma notificação de abertura de procedimento de fiscalização. Gente, olha como a vida do fiscal é mais fácil hoje. Sabe como que era antigamente? O fiscal saía da repartição, ia até a empresa, chegava para o responsável pela empresa e falava para ele assim, ó, tá aqui, ó, notificação de abertura de procedimento administrativo de fiscalização. O cara assinava. Ali ele tinha um prazo de 5 dias para ir até o posto fiscal e apresentar todos os documentos solicitados pelo fiscal. Percebe? Aí os documentos iam para o posto, aí o fiscal sentava em cima daqueles documentos e começava a analisar tudo aquilo lá para ver se o cara tinha feito alguma coisa certa ou coisa errada. Sabe como que é a abertura do processo de fiscalização hoje? O cara manda um e-mail para a empresa, cientificando a empresa. Isso foi muito engraçado, porque a empresa recebeu um e-mail dizendo que ela estava sendo fiscalizada, na abertura do procedimento de fiscalização número tal, e tinham lá 10 itens que a empresa estava sendo fiscalizada. Aí eu entrei em contato com o fiscal, por e-mail também, e o fiscal falou, olha, eu tenho tudo aqui. Nota fiscal eletrônica, está tudo aqui comigo. Se eu precisar de alguma coisa, eu te chamo. Aí, passado alguns dias, o fiscal mandou um e-mail dizendo o seguinte, ó, eu tenho dúvida nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Aí eu fiz uma petição e falei assim, olha, isso aqui foi assim, assim, assado. Ó, isso aqui foi um erro mesmo. Ó, isso aqui não é assim. Quer dizer, eu esclareci para ele os pontos. Aí o que aconteceu? Dos 10 itens que ele estava pesquisando lá, 4 itens ele acatou o meu esclarecimento. Ele falou, na verdade, Murado, isso aqui era assim, não tinha percebido, está correto, está tudo certo. Aqui, tá... Só que 6 itens ele não concordou com o meu esclarecimento. O que ele fez nesses 6 itens? Ele foi lá e lavrou um auto de infração com relação a esses 6 itens e mandou o auto de infração para o endereço eletrônico da empresa. Entenderam? Então, vejam, o procedimento administrativo de fiscalização sempre ele vai culminar com o lançamento? Não necessariamente. É possível que se abra um procedimento de fiscalização e se encerre o procedimento de fiscalização sem lançar, percebe? O cara fala, oh, parabéns, Murado, sua empresa aí foi show de bola, você não deve nada, tá tudo certo, desculpa te incomodar. Gente, isso é meio lenda urbana, porque quando o cara abre um procedimento de fiscalização, ele já viu o erro, percebe? Ele já viu, ele já sabe que está errado. Aliás, tem uma lenda lá, quem trabalha no escritório de contabilidade sabe disso. Ela fala, quando o fiscal vem, ele não volta embora de mão vazia. Aliás, tem gente que até deixa os rabichos para trás para o fiscal pegar esses rabichos e parar de perturbar a empresa e fechar o procedimento. Não é assim, Sara? É assim que funciona. Brasil. Né? Então, vejam. O procedimento administrativo de fiscalização, no meu sentir, não se confunde com o ato dentro desse procedimento que impõe ao contribuinte um crédito tributário. Por isso que eu não gosto de chamar o procedimento administrativo de fiscalização de lançamento. Então, comigo, vocês vão ver a expressão lançamento e procedimento administrativo de fiscalização. O procedimento administrativo de fiscalização é uma sequência de atos, como a Patrícia falou, que tendem a verificar a ocorrência do fato gerador. Está certo o que o código colocou aqui. Só que o que o código coloca aqui, eu chamo de procedimento administrativo. Porque, veja, se esse procedimento administrativo não verificar a ocorrência de fato gerador algum, não vai ter consequência nenhuma para o contribuinte. E eu prefiro chamar essa consequência de lançamento. Eu prefiro chamar eu não, né, gente? A doutrina, eu me apoio na doutrina que entende assim, né? Que é melhor você distinguir o joio do trigo. Você tratar o lançamento como um ato que constitui o crédito e o procedimento administrativo de fiscalização como aquela sequência de atos que podem culminar ou não no lançamento, que geralmente culminam no lançamento. Para não dizer 100%, deve ser uns 95% dos casos.
Dúvidas? Ô, professor, então quando o órgão administrativo lança de ofício, faz parte de um procedimento também ou não? É um procedimento também ou não? Porque, de fato, ele vai estar fazendo algo a partir de uma fiscalização não feita ou feita de forma incorreta. Não. Veja bem. Quando ele vai lançar de ofício, ele não simplesmente chega e lança, Priscila. Ele abre o procedimento de fiscalização, porque ele tem que fundamentar o lançamento dele, percebe? Ele não pode chegar e falar, o Murad errou aqui. Não, não é isso. Ele abre um procedimento de fiscalização, ele junta documentos que na visão dele, comprovam que eu cometi um erro quando constituí o meu crédito. Aí ele abre para mim a oportunidade de eu me explicar. Percebe? E aí, depois, no final, ele vai lá e lança. Entendeu? Ele abre a oportunidade de eu me explicar. Para garantir o contraditório, né? É um procedimento administrativo, mas se garante o contraditório, percebe? Até mesmo IPTU, pô, para lançar o IPTU, fazer o carnê, não tem que ter um procedimento antes. Você acha que o cara chega lá e manda o carnê? Não, tem todo o procedimento antes, lá no departamento responsável, etc, etc. Tudo bem? Dúvidas? Então, vejam só. O código qualifica o lançamento tributário como um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador e prescrever a respectiva obrigação tributária. Eu penso que essa definição do código, se encaixa melhor naquilo que nós chamamos de procedimento administrativo. Eu gosto de chamar o lançamento como fruto desse procedimento. É que nem processo e sentença, gente. Pensa no processo criminal e na sentença criminal, percebe? Uma coisa é o processo, outra coisa é a sentença condenatória. A condenação vem na sentença, não vem no processo. Percebem? Tudo bem? Beleza. Agora, outra coisa. Não podemos confundir o ato de lançar por homologação com o ato de homologar. Então, vamos lá. Lançar, seja por homologação ou seja por outra forma, lançar é o ato administrativo que constitui o crédito. Agora, homologar é outra coisa. Homologar quer dizer que a autoridade administrativa concorda com o crédito tributário constituído pelo contribuinte. Então, vamos lá. O fiscal veio, abriu o procedimento de fiscalização contra a empresa do meu cliente. Fez 5 apontamentos. Eu vou lá e respondo 5. Se o fiscal concordar com a minha resposta nesses 5 procedimentos, nesses 5 itens que ele elencou, o que ele deveria fazer ao final do procedimento administrativo? Ao invés de lançar de ofício, ele deveria expressamente homologar o meu crédito, concorda? Encerro o presente procedimento de fiscalização, tendo em vista que eu não encontrei nenhuma irregularidade e homologo os créditos tributários constituídos pela empresa tal. Pá! Homologação tácita, expressa, desculpa. Entenderam? Então, veja, o procedimento administrativo de fiscalização, ele pode terminar com um lançamento, como ele pode terminar com uma homologação expressa. Entenderam? Você pode repetir essa parte, professor, que ele tanto pode terminar com o lançamento quanto com a... Vamos lá. Quanto com a... Ó, como que é o nome? Quanto com a homologação? Expressa. Vamos lá. Ó. O tributo é sujeito ao lançamento para homologação. Se o tributo é sujeito ao lançamento para homologação, quem tem a obrigação de constituir o crédito tributário é o contribuinte, mediante atos próprios. Vai o contribuinte
fazendo uso de um programa de computador fornecido pelo sujeito ativo, pela Fazenda Pública, e constitui o crédito. Passado 2 anos, vem a autoridade fiscal e abre um procedimento administrativo de fiscalização e começa a questionar o crédito tributário constituído pelo contribuinte. Começa a questionar, pô, será que está certo aqui, está errado ali? Ele está questionando, percebe? Ele está falando, olha, eu estou achando umas inconsistências aqui no seu crédito. Tem um problema aqui, tem um problema ali. Procedimento administrativo de fiscalização. O contribuinte tem a oportunidade de se manifestar e ele vai poder explicar o porquê que ele constituiu o crédito daquela forma. E depois disso, o fiscal, se ele não se convencer das explicações fornecidas pelo contribuinte, o que ele vai fazer? Ele vai lançar de ofício a diferença, entenderam? Ele vai lá e lança de ofício a diferença. Agora, se o fiscal concordar com as explicações fornecidas pelo contribuinte e não encontrar nenhuma irregularidade naqueles créditos tributários sob fiscalização, o que ele deveria fazer? Ele deveria expressamente homologar. Ele deveria, ao final do processo de fiscalização, expressamente dizer, olha, vasculhei a vida aqui da empresa tal e não encontrei nada. Os créditos que ela constituiu tudo certo, que eu homologo expressamente. Entendeu agora? Alguém tem alguma dúvida? Qual é o problema de se homologar expressamente? O problema é que se eu homologar expressamente, depois eu não posso fiscalizar esse cara de novo, concorda? Ué, se a Fazenda veio, me fiscalizou e falou que aquele crédito que eu constituí nos anos tais estão corretos, eles não podem vir me fiscalizar novamente, concorda comigo? Então, o que o fiscal faz? Ele não homologa expressamente. Ele simplesmente encerra o procedimento de fiscalização sem lavratura do auto. Estão entendendo? Entendeu, Priscila? Homologação expressa é a coisa mais difícil de você encontrar. Entendi, sim. É que nem cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas não vê. Por quê? Porque, veja bem, quando o procedimento de fiscalização não dá em nada, o fiscal simplesmente encerra o procedimento de fiscalização e não fala mais nada. Mas ele não homologa expressamente. Então, eu vou contar uma história para vocês. Tinha uma empresa japonesa aqui no Brasil. E ela não aguentou ficar no Brasil. Imagina, japonês, cara. Japonês é certinho, né, cara? O japonês vai trabalhar em fila, né, velho? Será que vai aguentar no Brasil? Não aguenta. Não aguenta. Aí os japoneses encerraram a empresa aqui no Brasil, né? E você sabe, espero que vocês saibam, né? Se não souber, vou ensinar agora que para você encerrar uma empresa aqui no Brasil, você tem que apresentar todas as certidões negativas, né? Se você não apresentar a certidão negativa, você não encerra a empresa. Eu tinha uma empresa uma vez, eu fui encerrar a minha empresa, aí eu tirei todas as certidões negativas. Mas na hora que eu fui encerrar a empresa, apareceu um débito com o INSS de R$350. Eu falei assim, que você fala é da esfera municipal, estadual e federal, né, professor? São certidões que você tira em lugares diferentes, né? Isso. Aí, quando eu fui encerrar a empresa, meu contador falou, Murad, você tem um débito de R$350 com o INSS. Eu falei, como é que eu tenho um débito de R$350 com o INSS que eu tiro certidão negativa? Ele falou, não sei também. Mas apontou um débito lá de R$350. Se é para tirar a certidão, não aparece esse débito. Mas se é para encerrar a empresa, aparece esse débito. Eu falei, mas pô, que negócio é esse? Ele falou, se você quiser, eu vou lá no Ministério da Fazenda, eu vou pesquisar, eu vou... Eu falei, quer saber de uma coisa? R$350, o molho vai sair mais caro que o peixe. Fui lá, paguei os R$350 e encerrei a empresa. Porque nem o contador sabe me explicar direito. Ele tem que ir lá no INSS, tem que fuçar, vasculhar, e ver, acontecer. Percebe? Eu falei, então, R$350, né?
Quanto que eu vou pagar para o contador para ele fazer esse serviço para mim? Mais fácil eu pagar e ele cuidar do assunto. Tá? Mas, voltando lá para o caso da empresa japonesa. A empresa japonesa tirou todas as certidões e encerrou a empresa. Aí, na reunião final com os advogados dela, né, lá em São Paulo, o japonês perguntou, mas eu quero saber o seguinte, essa empresa pode ser chamada a responder alguma coisa para o fisco brasileiro? Os advogados falaram que sim. Porque não havia homologação expressa, percebe? Daí eles falaram que tinha que esperar 5 anos. Porque, gente, se o fiscal não homologar expressamente o crédito tributário constituído pelo contribuinte, depois de 5 anos, dar-se-á a chamada homologação tácita, que nada mais é do que a decadência, é o decurso do prazo decadencial para a autoridade administrativa constituir o crédito. Então, olha só, eu constituo o crédito, eu sou fiscalização, não encontram nada, mas não homologo expressamente. Beleza, está tudo certo. Tem que esperar 5 anos, porque passados 5 anos, aí a Fazenda Pública não pode mais questionar o crédito que eu produzi. Entenderam? Entenderam como é que funciona? Então, peraí, professor, se a sua empresa tem um débito, você quer encerrar essa empresa, e aí, depois de 5 anos, você não pagou, e aí também ela não pode mais te cobrar? É isso? Não, veja bem. E aí você encerra mesmo havendo uma dívida? Não, veja bem. A minha empresa não tem débito. Se a minha empresa tiver débito, eu não encerro ela, tá? Eu não consigo encerrar uma empresa sem que ela tiver débito. Eu vou ter aquele encerramento irregular que eles chamam, né? É quando a empresa não existe mais, não opera mais, mas ela está cheia de débito, ela fica lá cadastrada lá, mas ela não opera mais. Então, vejam, se eu tiver débito, eu não encerro a empresa. O que eu estou querendo dizer é que os créditos tributários constituídos pela empresa só vão ter uma homologação tácita 5 anos após. Percebe? Ô, Bela, por favor, estou dando aula, filha. Você entendeu? Porque, gente, existe a homologação expressa e existe a homologação tácita. A homologação expressa é quando o fiscal vai lá e expressamente consigna que o crédito tributário constituído pela empresa foi feito de forma correta, não deve mais nada, tudo bem? Isso é homologação expressa. Agora, eles não fazem isso. E aí eu pergunto, a qualquer momento eles podem vir atrás de mim e cobrar de mim o tributo? Eles podem me fiscalizar a qualquer momento? Não. Por quê? Porque tem um prazo decadencial. Depois de 5 anos, a Fazenda Pública não pode mais questionar o crédito que eu produzi. Por que ela não pode mais questionar o crédito que eu produzi? Porque ela perdeu o direito de lançar a diferença. Isso aí é decadência. E aqui nós vamos chamar de homologação tácita. Entenderam isso? Entenderam? Vocês entenderam? Sim, professor. Então, olha só. A empresa dos japoneses foi encerrada. E os japoneses perguntaram para os advogados dele se eles poderiam ser questionados em alguma coisa. E os advogados falaram que sim. Falaram, olha, a Fazenda Pública aqui no Brasil, ela tem 5 anos para fiscalizar a empresa, mesmo a empresa encerrada. Gente, empresa encerrada, ninguém vai fiscalizar, sabe? Só se tiver alguma coisa muito louca, entendeu? Empresa encerrada de japonês, ninguém vai meter a mão nisso, entendeu?
Mas o japonês falou, não, eu quero a homologação expressa. Daí o advogado falou, meu, você está no Brasil, velho, deixa quieto, cara, a empresa é redondinha, já encerrou, tá tudo certo, ninguém vai meter a mão nela esses 5 anos aí. Não, eu quero homologação expressa. Tá bom. Então, se você quiser, eu faço um procedimento de homologação expressa. Então, o advogado do cara foi lá e fez um pedido para a Secretaria da Receita Federal do Brasil para expressamente homologar os créditos tributários constituídos pela empresa nos últimos 5 anos. Sabe o que a Receita Federal falou para eles? Falou assim, bom, para eu homologar expressamente, eu antes tenho que fiscalizar. Porque se eu não fiscalizar, eu não posso homologar. Então, eu vou fiscalizar a empresa nos últimos 5 anos. Tudo bem. Aí abriu o procedimento de fiscalização, a empresa apresentou os documentos, fiscalizou a empresa, achou uma diferença, porque achou uma diferença, lavrou um auto de infração, a empresa pagou o auto de infração e não homologou expressamente. O japonês ficou louco, né? O japonês falou, graças a Deus que eu fui embora do Brasil, né? Falou, aceitamos ir embora do Brasil, né? Porque aquilo lá é coisa de louco. Aí, os advogados da empresa, da ex-empresa, né, que a empresa nem existia mais, eles entraram com mandado de segurança, explicando essa história e falando para o juiz que ele tinha um direito líquido e certo à homologação. Que ele fez um pedido de homologação, a Fazenda falou que homologaria depois de fiscalizar, a Fazenda fiscalizou, achou, eles pagaram, e agora quer homologação. Sabe onde que esse processo foi parar? No STJ. E quando o STJ determinou que a homologação fosse feita, ninguém sabia na Receita Federal como se homologava. Essa história, gente, eu ouvi da boca de um grande tributarista lá em São Paulo, no Congresso. Tá? Que chamaram um cara de não sei de onde para ver como é que ia fazer a homologação, porque eles não sabiam como que homologava. Então, assim, os créditos tributários constituídos pelo contribuinte, eles podem ser questionados pela Fazenda Pública a qualquer momento. Só que, após 5 anos, a Fazenda Pública ela perde o direito de constituir o lançamento. Então, nesse momento, ela perde o direito de contestar o crédito constituído pelo contribuinte. Entenderam? Sim ou não? Beleza? Alguma dúvida? Professor, esses 5 anos começa a contar depois de uma fiscalização ou de um pedido de encerramento. Se for, a minha empresa nunca foi, a minha contabilidade nunca foi objeto de fiscalização. Aí vão ser aqueles prazos lá absurdos, dependendo de se for federal, estadual ou municipal. Não. O prazo decadencial é um só, é de 5 anos. Geralmente começa a se contar da data da ocorrência do fato gerador. Mas existem, em determinado caso, pode começar a correr e contar um pouquinho depois. No primeiro dia do ano seguinte, a ocorrência do fato gerador. Mas isso eu vou explicar para vocês lá quando eu der decadência, tá? Então, não é a partir do lançamento da dívida? Não. Geralmente é a partir da... Mesmo porque não teve nem lançamento, né, Priscila? Quem constituiu o crédito foi o contribuinte, certo? Não teve nem lançamento. Quem constituiu o crédito foi o contribuinte. Geralmente começa a se contar da data da ocorrência do fato gerador. É porque lá onde eu trabalhava, professor, tinha um monte de caixa velha lá. Como aqui é interior, né? Meu chefe, ele fazia o pagamento para o cliente. Então, ele calculava o seu imposto, mandava o e-mail para você. Olha, Ricardo, esse mês o seu imposto deu R$ 1.500. Você transferia para ele, o menininho lá ia lá pagar.
E aí ficava um monte de caixa velha lá, e eles falavam que não podia jogar, tinha coisa de 20 anos. Então, é preciosismo, né? O tributário, eu vou dizer para você que são 5 anos, eu tenho uma contagem diferente, acho que se deixar guardado uns 6, 7 anos, tá bom. A partir daí pode jogar fora, entendeu? Mas seguro morreu de velho, né? O Sei lá, o cara quer professor, deixar guardado lá, né? quando eu me referi ao lançamento, eu me referi assim, um exemplo de uma dívida trabalhista. Um exemplo. A partir daquele momento, começa a contar a dívida trabalhista, porém, tem um procedimento instaurado, uma porção de questões aí, administrativas empresariais, e às vezes, é isso que você falou, às vezes eu já vi casos de colegas meus que a Fazenda Pública não veio atrás pedir. Às vezes era um valor assim, inferior, tipo 11 mil, 12 mil, e eles não vieram atrás dessa minha colega cobrando essa dívida dela, né? Então, a partir do momento que existe o lançamento pela questão trabalhista, esse prazo começa a contar a partir desse lançamento? Não. Eu vou explicar isso para você. A partir do lançamento, começa a contar prescrição para cobrar. Mas o prazo para lançar começa a contar do fato gerador. Geralmente, tá? É que na Justiça Trabalhista, você não pode cobrar nada com mais de 5 anos, não é isso? Não é? Não tem a decadência lá trabalhista nos 5 anos? Então, tributário também. Você pode cobrar alguma coisa com mais de 5 anos do trabalhista? Não. Tributário também não. Tudo bem? Eu me perdi agora. Onde é que eu estava mesmo? Nossa, deu um branco em mim agora. Perguntou se a gente tinha entendido, se alguém tinha dúvida da homologação. Aí surgiram as dúvidas, se ninguém tiver mais dúvida, acho que Você encerramos. estava falando da homologação expressa, tácita, daí você deu o exemplo do japonês, daí a gente começou a falar de outros assuntos. Deu um branco em mim agora. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, lançar, não confundam a natureza jurídica do ato de lançar com a natureza jurídica do ato de homologar. Lançar é o ato administrativo que constitui o crédito. Homologar é o ato administrativo que atesta que o crédito tributário constituído pelo contribuinte, mediante atos próprios, foi feito de forma regular. Tudo bem? Agora, existem duas formas de homologação. A homologação expressa, que é aquela consignada pela autoridade administrativa, e a homologação tácita. O que é homologação tácita? É quando acaba o prazo decadencial da Fazenda para lançar. Porque, veja, os créditos que minha empresa constituiu, eu não posso a qualquer momento ser cobrado pela Fazenda. Por quê? Porque decai o direito de lançar. E esse prazo é de 5 anos, contados geralmente da data da ocorrência do fato gerador. Então, homologação tácita, gente, nada mais é do que decadência do direito da Fazenda de constituir o crédito. Vamos pegar a minha declaração de imposto de renda de 2010. Nós estamos em 2021. Ela pode ser revista pelo fisco? O fisco pode abrir uma fiscalização? Fala, Murad, eu vou abrir fiscalização, eu vou analisar a sua declaração de 2010. Bom, se pá, até pode. Mas se ela achar um erro lá, ela pode lançar a diferença? Não. Por que ela não pode lançar a diferença? Já se passaram mais de 5 anos. Ela não pode lançar a diferença. Se ela não pode lançar a diferença, para que ela vai fiscalizar? Entenderam? Qual é a ideia? Tudo bem? Então, o prazo de decadência, professor, fica entre a obrigação tributária e o crédito tributário. É assim, ó. Eu vou falar para vocês, já que eu estou aqui, né? Eu vou falar que senão vai ficar essa pulga atrás da orelha. Já me perguntaram várias vezes sobre decadência, né? Ó, aqui, ó.
Presta atenção, tá vendo? Vou pegar melhor, vou pegar esse aqui, não, esse aqui, ó. Ó. Entre o fato gerador e o lançamento, não pode passar de 5 anos, percebe? Uhum. Porque aí se opera a decadência. Agora, entre a constituição do crédito e o pagamento, também não pode passar 5 anos, porque daí se opera a prescrição. Eu tenho um slidezinho melhor aqui para vocês aqui, quer ver? Ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, a lei institui o tributo, certo? Ocorre o fato gerador. E eu tenho a constituição do crédito. Se não for pago, vai ser inscrito em liquidativo, vai ter execução. Então, olha só, a decadência é esse prazo aqui, ó, para constituir o crédito. Decadência é o fenômeno, decadência tributária é o fenômeno jurídico que aniquila o direito da fazenda de constituir o crédito mediante lançamento, entendeu? Isso que é decadência. Eu perco o direito de lançar. Agora, prescrição fulmina o próprio crédito. Por que fulmina o crédito? Porque o crédito foi constituído, eu não paguei e passou muito tempo. Agora você vem me cobrar? Agora você perdeu o direito também. Isso é prescrição. Poderia dizer que perde o direito de fazer nascer a obrigação tributária. Não, você perde aí de lançar, Priscila. Você perde aí de Então, mas a lançar partir e do constituir o lançamento não crédito. nasce a obrigação? Então, se você adotar essa teoria declarativista, você vai dizer que a decadência fulmina a obrigação, aí, como não tem mais obrigação, eu não posso constituir o crédito. Tudo bem. Entenderam aí, gente? Estou adiantando um pouquinho aqui para vocês, tá? Decadencial é o prazo que fulmina o direito da fazenda pública em constituir o crédito, lançar. E a prescrição, ela fulmina o próprio crédito. Por quê? Porque eu lancei, mas não recebi, não cobrei, passou muito tempo, agora não posso cobrar mais. O que acontece com o cheque quando você não cobra o cheque? Ele não prescreve? É a mesma coisa aqui. É quase a mesma coisa, tá? Vou explicar lá na frente para vocês. Então, olha só. Mas daí tem a monitória, né, professor? Então, direito tributário não, tá, Luana? No O crédito direito civil que eu prescrito falei. em direito tributário está extinto, tá? Uhum. A prescrição no direito tributário, ela extingue o crédito. Tá bom? Entenderam isso aí? Homologação tácita, homologação expressa? Uhum. Até o crédito tributário seria cobrança judicial, aí depois seria cobrança... Não, até o crédito tributário seria uma cobrança administrativa. E depois administrativa é judicial. É constituir o crédito, entendeu, Patrícia? É quando você constitui o crédito. Por exemplo, vamos supor, o fiscal, depois de renda, olha e fala assim, nossa, olha só, o Murad vendeu um imóvel em 2012, mas não recolheu o ganho de capital. Ele pode lançar hoje? Foi em Não. 2012. Ele pode lançar Não. hoje? Por que não? Porque já decorreu o prazo decadencial de 5 anos. Então, perceba que o prazo decadencial fulminou o direito da fazenda pública em lançar. Uhum. Ela perde o direito de constituir o crédito mediante lançamento, entendeu? Uhum. Agora, uma vez que lançou, eu não paguei e ela não cobrou, aí vai vir um outro fenômeno, que é a prescrição, que fulmina o crédito porque eu não paguei e a fazenda pública não me cobrou. Sim. Na primeira é o direito de cobrar, e na segunda é o direito... Não, na primeira acho que é o direito de ação. Não, direito E na segunda é o direito de... o primeiro é o direito de lançar. O primeiro você perde o direito de lançar, de constituir o crédito. Uhum. Na segunda, você perde o direito de receber o crédito. Sim. A segunda, ela fulmina o crédito. Dúvidas?
Alguma dúvida? Tá. Então, agora, gente, eu vou partir para um outro tópico, que eu vou avançar um pouquinho com vocês, que é o seguinte. O que acontece se eu não pagar o crédito tributário? Veja, não importa se quem constituiu o crédito fui eu, através de atos próprios, ou se foi a Fazenda Pública, através de lançamento, hein? Presta atenção, não importa. Tá? O crédito foi constituído, seja por mim, seja pela Fazenda Pública. Tá? Ou eu, Ricardo Murado, constituí o crédito. Eu fui lá, declarei imposto de renda e não paguei. Não pode fazer isso, Patrícia? Você não pode declarar e não pagar? Pode. Pode, você pode ir lá declarar e não pagar. Como você pode sofrer um auto de infração da Receita. Então, veja, não importa quem constituiu o crédito. Uma vez constituído o crédito, você tem que pagar. Se você não pagar, o que vai acontecer com você? Vai ser executado? Antes. Vai para dívida ativa, vai para o CADIM. Executado está aqui, ó, está no final, né? Olha para a tela, Luana, ó, o executado aqui, ó, no final. Quando eu não pago, o que vai acontecer comigo é que eu vou ser inscrito em dívida ativa. Gente, o que é o livro da dívida ativa? O livro da dívida ativa é um livro onde todas as pessoas que devem para o poder público são inscritas lá. Então, se eu, Ricardo Murad, declarei imposto de renda e não paguei, o que a Fazenda Pública vai fazer? Ela vai me inscrever em dívida ativa. Inscrição número tal, imposto de renda, contribuinte, Ricardo Murad, ano base 2019, exercício 2020. Imposto constituído mediante atos próprios do contribuinte. Valor devido do imposto, R$10.000. Percebe? Eu vou ser inscrito em dívida ativa. Vai constar lá que eu estou devendo para a União R$10.000, porque eu declarei imposto de renda e não paguei. Entenderam? É tipo um Serasa, assim, comparando? Não, essa inscrição? não. É um livro da dívida ativa. A Unital tem um, o município de Taubaté tem outro, o Estado de São Paulo tem outro, e a União tem outro, percebe? Todo mundo que está devendo para a Fazenda Pública e não paga, e aí, gente, presta atenção, não são somente créditos tributários, tá? Qualquer dívida. Essa dívida pode ter ou não natureza jurídica tributária. Se ela tiver natureza jurídica tributária ou se ela não tiver natureza jurídica tributária, ela vai ser inscrita em dívida ativa. Eu achei que era só com fundo tributário. O que acontece se não pagar uma multa de trânsito? Vai para o CADIM. Não sei, professor, eu nunca deixei de pagar. Ih, rapaz, hein? Achei Entra em dívida ativa, né, professor? É? Entra em dívida ativa, né? Entra em dívida ativa. Você vai ser inscrito em dívida ativa. A multa do trânsito também é inscrita em dívida ativa. Mas daí não tem natureza jurídica tributária. Ó, a multa em decorrência do não pagamento do tributo vai como natureza jurídica tributária, tudo bem? Cuidado com isso, hein? Mas uma multa de trânsito, não. Então, olha só. Gente, eu estou inscrito em dívida ativa. Tá? Qual é a consequência para a pessoa que está inscrita em dívida ativa? Eu sei que não pode trabalhar em cargo público, né? Não pode trabalhar em cargo público? Tomar posse, né? Ó, Não é? Mas tem uma divergência, não tem, professor? A pessoa pode Tem. ser chamada e Tem. ela pode, então, negociar, parcelar, a partir daquele momento ela está apta para ocupar o cargo, né? ela não pode contratar com a administração pública. Percebe? Ela não pode contratar com a administração pública.
Se eu estou inscrito, quando você vai participar de uma licitação pública, de um certame, tem que apresentar certidão negativa federal, estadual, municipal. Senão, você não pode contratar, nem participar do certame, você pode, dependendo do tipo de certame. Tá ok? Você não pode contratar com a administração pública. Você tem que apresentar o quê? Uma certidão negativa de débitos. O que é uma certidão negativa de débitos? É uma certidão que diz que você não está devendo para o poder público. Agora, se você estiver devendo para o poder público, a certidão ela vai sair positiva. Concorda comigo? Então é só colocar aqui, ó. Se eu colocar meu CPF aqui, ó, já vai aparecer, né? Será que eu tenho certidão? Vou nem colocar, né? Vai que não aparece certidão aqui, não vou conseguir terminar a aula. Não, mas não é a certidão que eu quero. Entenderam, gente? Porque quando a certidão ela vem positiva, tá ok? O que acontece quando ela vem positiva? Tem dívida. É porque tem dívida. Aí lá vai constar quais são as dívidas, percebe? Entenderam? Agora, quando eu não tenho dívida nenhuma, vai constar lá que eu não tenho dívida nenhuma. Daí ela vem negativa. Se eu tiver alguma dívida, aí eu não posso mais contratar com a administração pública. Tem várias consequências para quem possui. Ó, o exemplo, hein, professor? Não, apareceu aqui, ó. Olha o que apareceu aqui, ó. A certidão foi emitida com sucesso para o CPF tal. Por favor, verifique se o arquivo PDF da certidão foi apresentado ou se houve download do arquivo do navegador. Agora, aqui, ó. Aí, ó. Certidão positiva com efeitos negativos. Ô, louco, tô devendo lá, bicho. Por que eu tô devendo? Professor, mas quando faz o parcelamento, vamos supor, de IPTU, por exemplo, você faz o parcelamento, não vai sair negativa, quer dizer, não sai positiva com efeito negativo, porque no caso você fez parcelamento. Então vamos lá, agora eu descobri. Quando eu declarei meu imposto de renda, eu não paguei ele integral, entendeu? Eu parcelei ele. Então, todo mês eu estou pagando. Então, como eu parcelei ele, o que acontece? Então, aí foi bom ter feito isso, que eu vou explicar para vocês. Veja bem. Ó, olha só. Está aqui, ó. Se eu estou devendo, tá? Se eu estou devendo, eu vou ser inscrito em dívida ativa, tudo bem? Agora, e se eu for inscrito em dívida ativa, eu fizer um parcelamento? Aí vai sair uma certidão positiva com efeitos de negativa. Por quê? Porque eu estou devendo, mas parcelei e estou cumprindo o parcelamento, entendeu? Agora, se eu deixar de cumprir o parcelamento, dela vai sim certidão positiva mesmo, entendeu? Sem efeitos negativos. Agora, o que aconteceu aqui comigo? Olha aqui, ó. Certidão positiva com efeitos negativos relativa a débitos e tributos federais. Ó, constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal com exigibilidade suspensa. Por quê? Porque eu declarei e antes de eu me tornar inadimplente, eu fui lá e parcelei.
Então, eu não fui inscrito em dívida ativa, percebe? Mas eu estou com a atividade suspensa, quer dizer, eu estou pagando meu débito lá. Se eu deixar de pagar o meu parcelamento com a Receita Federal, eles vão me inscrever em dívida. Tanto é que eles falam aqui, ó, não constam inscrições de dívida ativa. Percebe? Entenderam isso agora? Fui tirar aqui, acabei explicando mais para vocês, nem pensei nisso aí. Então, isso é muito legal. Quando eu declarei meu imposto de renda, eu tinha que pagar, percebe? Eu vou supor lá, meu imposto de renda, eu tinha que pagar 10 mil reais de imposto de renda. Eu falei, puto que pariu, não tem 10 mil reais. O que eu faço? Vou parcelar. Então, eu declarei e falei que queria parcelar e paguei a primeira parcela. Então, as demais parcelas vão sendo debitadas na minha conta. Todo mês ela é debitada na minha conta. Tudo bem? Beleza. Fui inscrito em dívida? Não, porque eu não fiquei inadimplente. Eu optei em parcelar. A lei permite que eu parcele. É que nem IPTU. Você paga integral ou você paga parcelado. Mas vejam, eu tenho um débito lá, que eu declarei que eu tenho um débito, mas estou pagando parcelado. Então, por isso saiu uma certidão positiva com efeito negativo, que está dizendo que eu devo, mas estou cumprindo, entendeu? Agora, se eu não tivesse parcelado, se eu tivesse entregado minha declaração e não tivesse feito parcelamento, daí sim eu ia ser inscrito em dívida ativa. Nesse momento que eu fosse inscrito em dívida ativa, aí ia sair uma certidão positiva sem efeitos negativos, porque eu estou inadimplente. A partir do momento que eu estou inscrito em dívida ativa, mas eu faço o parcelamento, eu cumprindo com o meu parcelamento, aí sai certidão positiva com efeitos negativos. Aí eu posso contratar com a administração pública, posso tomar posse, etc, etc, etc. Entenderam? Dúvidas? Alguma dúvida? Beleza. Aí, gente, presta atenção. Quando você está inscrito em dívida ativa, o poder público recebeu? O poder público recebeu? Não. Você está inscrito em dívida ativa, mas o poder público não recebeu, concorda? O que o poder público vai ter que fazer para ele receber? Ele vai ter que emitir uma certidão de dívida ativa, chamada CDA. Essa certidão vai constar lá o número da inscrição, vai constar quem é o devedor, a autoridade jurídica do débito, vai ter todos os dados da dívida. E essa certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial. O que você faz quando você tem um título executivo extrajudicial? Você promove uma ação de execução. No nosso caso aqui, como é débito trabalhista, vai ser uma execução trabalhista. Como é débito com a Fazenda Pública, vai ser uma execução fiscal, que tem uma lei especial que trata dessa execução. Entenderam? E aqui, na execução fiscal, a Fazenda Pública vai procurar expropriar bens do seu patrimônio para satisfazer o crédito tributário que ela tem. Entenderam, gente? Dúvidas? Então, olha só. Se eu não pagar o tributo, eu vou ser inscrito em dívida ativa. Uma vez inscrito em dívida ativa, a Fazenda Pública vai lá, tira uma CDA e promove a execução fiscal. Eles têm 5 anos para fazer isso, Patrícia. Percebe? Porque quando você entra com a execução fiscal, aí você visa o quê? Vai acabar a prescrição, entendeu? Não é bem quando você entra, mas, enfim, eles têm 5 anos para cobrar. Então, quando você é inscrito em dívida ativa, eles tiram a certidão e já te executam. Tudo bem? Professor, mas passando esses 5 anos, eles não vão executar mais, mas o nome ainda continua lá na dívida ativa ou sai? Beleza, Diegão. Então, olha só, vou responder para você. Vou dar uma dica agora aqui, tá? Se a sua dívida com a Fazenda Pública for inferior a 20 mil reais, era 10 mil, agora eu acho que é 20 mil, tá? Deu um branco em mim agora, uns minutos atrás. Aí estou falando aqui, mas vocês confiram lá antes de fazer besteira, hein? Eu acho que é 20 mil mesmo, professor. São 20 mil, né? São 20 mil, são 20 mil. Se a sua inscrição em dívida ativa for de valor inferior a 20 mil reais, eles não te executam, Diego.
Não te executa. Aí o que você tem que fazer? Você fica com o nome sujo lá. Aí você tem que esperar dar os 5 anos. Na hora que der os 5 anos, você vai lá na procuradoria e fala: olha, eu quero baixa da minha inscrição, extinção do meu crédito que prescreveu o seu direito. Você não me executou, passou 5 anos, perdeu o direito. Entenderam? Entendi. Então, vejam. A Fazenda Pública Nacional, ela só executa dívida acima de 20 mil reais. Gente, se vocês quiserem ficar devendo para a Fazenda Pública até 20 mil reais, pode. Muito louco esse país, né? Mas pode. Aí eu pergunto, mas por que eles não executam, gente? Por que vocês acham que eles não executam? Porque ia sair mais caro o executado que receber o valor. Raíssa. Eu nunca entendi essa, nunca consegui chegar nessa resposta também, professor. Sempre tive muita curiosidade. Por quê, né? Eles não executam as pessoas com dívidas assim. Alguém aqui já fez estágio na Fazenda Pública? Ou alguém aqui trabalha na Fazenda Pública? Ninguém? Professor, eu faço estágio na execução fiscal. Oi, quem falou? A Maria. Cadê você, Mariana? Eu tô sem câmera, professor. Não, mas é Mariana do quê? Mariana Ceruti, Carolina. Então, Mariana. Mariana sem câmera. É Maria. Ô, Mariana, sem câmera. Diga para mim, qual Fazenda Pública você trabalha? É na procuradoria do município, é aqui em Caçapava. Ah, tá. E quantas execuções fiscais o município protocola por ano? Muitas. Muitas. E como é que está lá? Aí em Caçapava tem vara da Fazenda Pública? Tem várias execuções fiscais? Tem cartório. É só execução fiscal. Não, tem cartório de execução fiscal, né? Isso. Não tem nem juiz para execução fiscal, né? Tem, agora tem. Agora tem? Então é vara. Não. Isso, é a vara da execução fiscal. É vara da execução fiscal? Isso. Vara das execuções fiscais. Beleza. Isso. Quantos processos tem lá? Ah, professor, muitos. E como é que andam os processos lá? Como andam? É. O senhor fala de extrajudicial? Não, filha. Não. Como é que é o andamento das execuções? Anda rápido, não anda rápido? Quanto tempo leva para citar? É bem demorado. Quanto tempo leva para citar o contribuinte? Ô, professor, eu estava fazendo umas citações lá que demorou quase mais de 2 anos para voltar, porque foi para o fórum, aí depois volta para a gente e demora mais ou menos uns 2 anos. Tem ainda processo de 99 lá. Então, demora quantos anos? 2 anos. 2 anos para citar, né? Tá vendo? Uhum. Aí, vocês que vão se tornar advogado, mas você entrar com uma ação e demorar 2 anos para citar o réu? Sim. É assim que funciona. Professor, Oi. quando eu trabalhava na execução fiscal, que agora eu estou na Previdência, geralmente a gente citava por edital, porque não achava, né? Agora, então, eu não sei o que acontece, porque o juiz aqui em Caçapava, ele não aceita mais por edital, ele fala que pode dar nulidade no processo. Então, a gente tem que ficar com Infojude, ficar procurando o endereço da pessoa, até achar. É um século. Não foi Jude, é triste. Então, a execução fiscal do nosso país não anda, gente. Não funciona. Não. São muitas execuções. São milhares de execuções. Aqui em Taubaté, a prefeitura aqui em Taubaté, ela ajuiza umas 60 mil execuções por ano. Para um juiz com um cartório com 20 pessoas tomar conta, não dá. Percebe? Não vai, não funciona. Ó, eu tenho aqui uma execução aqui, ó, que eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó. O fadiador 2003. A execução foi distribuída em 2006, tá vendo? Em março de 2006. Em agosto de 2006 saiu a ordem para citação e citou. A citação foi rápida, tá vendo? Só que citou em setembro de 2006. Setembro de 2006 o cara me procurou. E ele não fez nada. Ele não pagou.
Porque na citação da execução fiscal, lá está lá, você tem que pagar em 5 dias, né? Ele não pagou e não fez nada. Sabe o que aconteceu com o processo? Não aconteceu nada. Em 2011, 5 anos depois, a Fazenda pediu vista do processo para ver o que ela ia fazer com o processo. Em abril, a Fazenda devolveu o processo, não fez nada. Aí abriu vista de novo. Aí, em setembro de 2012, ela pediu uma sem-júdice. Olha aqui, ó. Aí o Bacenjúri foi deferido 10 meses depois, veio negativo. Aí o cara parcelou. Você viu que ele pediu parcelamento. Aí parou o processo. Aí ele deixou de pagar o parcelamento. Aí em 2011 a Fazenda Pública veio e fez carga aqui porque ele deixou de pagar o parcelamento. E aí veio pedir fraude de execução, aí o cara me procurou de novo. 14 anos depois. Bom, quando o cara me procurou aqui, eu era praticamente recém-formado. Me formei em 2002, 2006, estava começando a advogar. E ele não fez nada. O processo ficou 5 anos parado. Estão me entendendo? Então, assim, o número de execuções fiscais é tão grande nesse país que a execução fiscal não funciona. Dificilmente as execuções fiscais são frutíferas. Dificilmente se consegue penhorar bens de execução fiscal. Então, o que a Fazenda Pública Nacional fez? Ele falou, abaixo de 20 mil não vale nem a pena executar. E sabe o que eles estão fazendo agora? Estão protestando em cartório. Estão enviando para o CADIM, para o Serasa. Porque daí surge o nome do contribuinte, daí ele corre atrás a pagar. Entenderam? Gente, por incrível que pareça, sujar o nome do contribuinte no CADIM, no Serasa, ou protestar ele, dá mais resultado do que executar. Vocês acreditam nisso? Mas é assim que funciona. Qual que é a saída para isso? A saída para isso é fazer execução administrativa. É o próprio poder administrativo poder penhorar os seus bens. É assim que funciona em muitos países, tá? Então, não pagou, porque assim, gente, quem vai efetuar o lançamento e vai constituir o crédito é a Receita Federal do Brasil, tudo bem? Se o cara não paga, a Receita não faz mais nada. A Receita manda para a Procuradoria da Fazenda Nacional. A Procuradoria da Fazenda Nacional inscreve em dívida, obtém a CDA e executa. Então, até aqui, ó, né, até o lançamento aqui, autoridade administrativa é a Receita Federal. A partir do momento que você não paga para a Receita Federal simplesmente joga no colo da Procuradoria. Aí a Procuradoria inscreve em dívida, obtém a CDA e executa. Ok? E isso hoje é muito rápido, porque isso é tudo feito pelo computador, gente. Antigamente você tinha que fazer no papel, agora não. O livro de dívida ativa hoje é um livro eletrônico, percebe? Uma vez eu fui na Procuradoria lá, as petições iniciais já vêm tudo pronta. Eu vi uma pilha de petição inicial pronta, já vinha tudo pronto, era só o cara assinar e protocolar, assinar e protocolar. Hoje é processo eletrônico, quer dizer, hoje está tudo muito mais rápido. Só que o Poder Judiciário não dá conta. Não dá conta. E aí, qual que é a única solução que eu vejo? E se um advogado, colega meu, ouvir essa aula, ele vai me matar, né? Porque isso aí, né, os advogados acham que é absurdo, né? E tem até fundamento, tá? É execução administrativa. Caiu na Procuradoria-Geral da Fazenda, eles inscrevem dívida ativa e eles vão lá e bloqueiam o Bacenjúri. Eles mandam o Bacenjúri. Eles mandam penhorar o carro. Percebe? A expropriação é feita pela própria Fazenda Pública. E se o contribuinte não concordar, o contribuinte que vai ao judiciário questionar. Isso iria desafogar o Poder Judiciário e ele dá mais poder para a Fazenda Pública e efetividade para receber o crédito. Só que também, por outro lado, é perigoso, né? Porque olha o poder que você está entregando na mão da Procuradoria, né?
É muito perigoso. Mas, olha, eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra saída. Podem aí em qualquer vara da Fazenda Pública para vocês verem, é um samba do crioulo doido. Às vezes, gente, a procuradoria é até rápida, tá? A procuradoria é rápida, mas o judiciário não dá conta. E eu vou te falar, o que você tem em execução fiscal? Você está discutindo alguma coisa em execução fiscal? Não, execução fiscal serve para quê? Ato de expropriação do patrimônio devedor. Ah, se eu embargar a execução, aí eu vou discutir. Mas aí eu posso embargar do mesmo jeito, percebe? Então, esses atos de expropriação poderiam ser realizados pelo próprio Poder Executivo. É claro que aí tem que ser feito um projeto de lei bem feito para dar garantia para o contribuinte também, né? Porque a gente conhece como que é o poder público, né? Ele é voraz. Aliás, existem uns 2 ou 3 projetos de lei nesse sentido que estão todos engavetados. Porque o que está se discutindo hoje é a urna eletrônica, né? Essas questões de comunismo, né? Comer criancinha, essas coisas que vale a pena mesmo, ninguém... Tudo bem? Dúvidas? Então, hoje, no país, como é que funciona hoje? Né? Como é que funciona aqui? Se você deixar de pagar o tributo, você vai ser inscrito em dívida ativa, você vai ser protestado, você vai para o CADIM, vai para o Serasa, e aí você vai ser executado. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Nenhuma dúvida? Então, muito obrigado a todos. Tenham uma excelente terça-feira. Beleza? Valeu, professor. Obrigado. Muito obrigado, professor. Boa semana aí. Professor. Você vai subir essa Valeu, professor. Boa semana para o senhor.